Eu disse, quer dar uma volta? Vamos lá. Até minha casa em Utah. E voltamos. Vamos neste carro. E ele se apaixonou pelo carro. Dia após dia, os segredos enterrados da era de ouro de Hollywood continuam vindo à tona. Assine se não quiser perder nenhuma reviravolta nessas histórias incríveis. Robert Redford e sua esposa pareciam a definição de perfeição. Décadas de lealdade, amor profundo e uma vida que parecia feita para durar para sempre. De fora, pareciam intocáveis. O tipo de casal que virava notícia pelos motivos certos. Mas por trás daqueles sorrisos glamourosos, rachaduras silenciosas começavam a aparecer. E então, num instante chocante, tudo desmoronou. O que quer que tenha acontecido foi devastador. Tão devastador que sua esposa não hesitou um segundo antes de ir embora. O que poderia ter causado um fim tão rápido e doloroso para o casamento deles? A verdade pode te deixar sem fôlego. A história não contada da ascensão e da dor de Robert Redford é mais real do que qualquer roteiro de Hollywood. Por 6 décadas, ele foi o queridinho das telas de cinema. Um ícone que todos pensavam conhecer profundamente. Mas, no fundo, Redford era um homem reservado, carregando uma vida inteira de mágoas silenciosas que poucos chegaram a presenciar. Nascido em 18 de agosto de 1936 na ensolarada Santa Mônica, Califórnia, Charles Robert Redford Jr. era o amado filho de Martha e Charles Redford, um contador com grandes sonhos para sua família. Mas a vida não era só palmeiras e praias. A infância de Redford teve seus momentos difíceis. Com apenas 11 anos, ele contraiu uma forma leve de poliomielite, uma doença terrível que assolava famílias em todos os lugares na década de 1940. Mais tarde, ele compartilhou como o medo da poliomielite o marcou, lembrando-se de como as imagens de pessoas presas em pulmões de aço ficaram gravadas em sua mente para sempre. Com o pai constantemente ausente, trabalhando longas horas, o jovem Robert muitas vezes buscava alguém para preencher esse vazio. Ele encontrou essa conexão em seu tio David, um atleta multilingüe e o tipo de homem que o jovem Redford admirava profundamente. A tragédia atingiu Robert em cheio quando seu amado tio David foi morto em combate durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Seu jipe foi emboscado em Luxemburgo, pondo fim à sua vida instantaneamente. O que tornou tudo ainda pior foi a recusa da família em falar sobre o assunto, deixando o jovem Robert enfrentar a dor completamente sozinho. Esse silêncio abriu feridas profundas, levando-o a agir de maneiras que ninguém previa. Quem diria que o ícone dourado de Hollywood já fora um adolescente rebelde que perambulava pelas ruas? Em seus tempos de colégio em Vancouver, Califórnia, Redford não era exatamente o aluno exemplar. Ele andava com uma gangue de rua barra pesada, vivendo de desafios e perigos. Cada dia parecia uma nova façanha, um novo risco, e um desses quase lhe custou tudo. Certa vez, a gangue o desafiou a pular de um prédio alto só para provar que ele não era, nas palavras deles, um completo idiota. E adivinhem, Redford pulou. Ele deu aquele salto aterrorizante, coração disparado, medo gritando. Mas ele aterrissou vivo. Mas o perigo não parou por aí. Suas aventuras selvagens logo se transformaram em pequenos delitos, furtando bebidas alcoólicas de lojas locais e roubando apenas pela emoção. Mas sua sorte finalmente acabou aos 16 anos, quando a polícia o pegou com joias roubadas. Essa prisão mudaria tudo, forçando-o a encarar o caminho que estava trilhando. Felizmente para Robert Redford, as acusações não prosperaram. O caso foi arquivado, e ele teve a chance de se afastar daquele capítulo turbulento de sua vida. Mas só porque deixou os problemas para trás, não significava que ele estava repentinamente pronto para jogar conforme as regras. Quando chegou à faculdade, as coisas ficaram ainda mais agitadas. Na Universidade do Colorado, o jovem Redford ganhou a reputação de ser o rei das festas. De acordo com o livro de Michael Calamfini, de 2011, Robert Redford, a biografia, a futura lenda do cinema era adorada nos círculos de bebedeira, mas tinha um lado indisciplinado que deixava as pessoas nervosas. Ele não estava apenas se divertindo, ele estava ultrapassando limites, vivendo intensamente e testando a paciência de todos. Finney não entrou em detalhes sobre o que exatamente acontecia dentro da fraternidade Kappa Sigma, da qual Redford era membro. Mas, seja lá o que tenha acontecido, não foi algo pequeno. Sua passagem por lá terminou depois de apenas 18 meses. Ele foi expulso da Universidade do Colorado, um sinal claro de que suas travessuras tinham ido longe demais. Mesmo assim, apesar desse grande revés, Redford não havia desistido de buscar algo maior. Depois de perder sua bolsa de estudos para jogar beisebol e sofrer a dolorosa perda de sua mãe, Redford chegou ao fundo do poço emocionalmente. Mas, em vez de desistir completamente, ele partiu para a Europa em busca de algo mais significativo. Passou um tempo em Florença e Paris estudando pintura, absorvendo arte, cultura e um novo estilo de vida.
Quando finalmente retornou aos Estados Unidos, mudou de rumo mais uma vez. Desta vez, matriculou-se na Academia Americana de Artes Dramáticas em Nova York. Mas o início de sua carreira de ator não foi fácil. Hollywood não o acolheu de braços abertos imediatamente. Mesmo depois de provar seu talento na Broadway, os figurões de Hollywood ainda não levavam Robert Redford a sério. Eles o descartaram, considerando-o apenas um rostinho bonito, certinho demais para papéis sérios. Mas Redford não se deixou limitar. Lutou arduamente por papéis que revelassem sua verdadeira profundidade e emoção genuína. Sua determinação finalmente valeu a pena em 1969, quando conseguiu o papel que mudaria tudo: Butch Cassidy e Sundance Kid. Como o Sundance Kid, Redford brilhou nas telas e ascendeu ao estrelato. Aquele filme não apenas o transformou em uma lenda, como também deu início a uma amizade para a vida toda e a uma parceria poderosa com o colega de elenco Paul Newman. Juntos, eles se tornaram uma das duplas mais icônicas de Hollywood, redefinindo o que era a verdadeira química em cena. Mas Redford não se contentava apenas em atuar. Ele tinha sonhos maiores. Passou para trás das câmeras, assumindo a cadeira de diretor pela primeira vez com pessoas comuns em 1980. O resultado? Aclamação instantânea da crítica e um Oscar de melhor diretor. Essa vitória provou que ele não era apenas mais um ator bonito. Ele era um contador de histórias com visão e paixão genuínas. Ainda assim, a trajetória de Redford não foi só glamour e aplausos. Tentar equilibrar seu amor por narrativas autênticas com a máquina hollywoodiana, movida a dinheiro, cobrou seu preço. A pressão o impulsionou a criar algo novo: o Instituto Sundance e seu agora famoso Festival de Cinema de Sundance. Através dele, ele construiu um lar para cineastas independentes, dando-lhes liberdade para contar histórias ousadas e criativas à sua maneira. Mas por trás da fama e do sucesso artístico, outra história se desenrolava: a história do seu coração. Longe dos holofotes, a vida amorosa de Redford era repleta de paixão intensa, romances secretos e desilusões amorosas que moldaram o homem por trás da lenda. O primeiro contato real de Robert Redford com o amor aconteceu quando ele ainda estava descobrindo quem era. Um jovem rebelde com alma de artista e um coração inquieto. Ele se sentia atraído por mulheres que compartilhavam sua paixão, ousadia e espírito livre. Uma das primeiras foi ninguém menos que a atriz Natalie Wood, que ele conheceu na adolescência, na Van Nuys High School, na Califórnia. O primeiro encontro deles não foi exatamente amigável, mas o destino tinha outros planos. Anos depois, os dois se reencontraram, desta vez sob os holofotes de Hollywood. Atuaram juntos em filmes como Inside Daisy Clover e This Property is Condemned, e a química entre eles era inegável. Os rumores começaram a circular rapidamente. Sussurrava-se que algo romântico acontecia fora das telas. Nenhum dos dois jamais confirmou, mas a proximidade entre eles era impossível de ignorar. Redford também compartilhou uma incrível conexão em cena com Jane Fonda, que se estendeu por décadas e vários filmes de sucesso. Ele disse certa vez: "Jane e eu tivemos uma relação muito especial. Voltando à cena da perseguição, simplesmente funcionou." Essa conexão era real e duradoura. Até mesmo Fonda admitiu mais tarde que gostaria de ter aproveitado mais a cena de amor deles em Our Souls at Night. Uma confissão agridoce que dizia muito sobre o profundo respeito e a química entre eles. Realmente, a química entre eles foi instantânea, eletrizante. Apesar de virem de mundos completamente diferentes, Robert Redford e Lola Van Wegenen se conectaram por algo mais profundo do que atração. Eles compartilharam curiosidade, intelecto e uma sede comum por aventura. Lola nasceu em dezembro de 1938 em Provo, Utah. Criada em uma família mórmon profundamente devota que valorizava a tradição, a fé e a disciplina. Desde jovem, ela se destacou. Inteligente, curiosa e determinada, não tinha medo de questionar as coisas ou sonhar além do que o mundo de sua pequena cidade esperava dela. Lola se sobressaiu na escola, atraída por história e questões sociais muito antes de se tornarem sua vocação. Mesmo com o peso de sua educação conservadora, ela se recusou a se conformar. Saiu de casa para estudar no Vermont College, onde se dedicou aos estudos e ao ativismo. Foi durante essa fase da vida dela que o destino interveio e trouxe Robert Redford para o seu mundo. No final da década de 1950, a ligação entre eles se tornou inegável. Redford, ainda lutando para se firmar em Hollywood, estava longe de ser o astro mundial que um dia se tornaria. Mesmo assim, apesar da incerteza, Lola permaneceu ao seu lado. Os dois deram um salto de fé e se casaram em 1958. Os primeiros anos foram tudo menos fáceis. Redford fazia bicos enquanto buscava papéis como ator, e o dinheiro era frequentemente escasso. Mas, apesar de tudo, a lealdade de Lola nunca vacilou.
Ela era seu porto seguro, seu maior apoio, e juntos construíram uma vida repleta de amor, determinação e propósito. O relacionamento deles não se baseava apenas na paixão, mas também no respeito e na ambição compartilhada. Mesmo com a explosão da fama de Redford, Lola trilhou seu próprio caminho. Na década de 1980, quando os filhos já eram adultos, ela voltou a estudar e se formou em História Americana. Mas não parou por aí. Ela continuou seus estudos e concluiu um mestrado e um doutorado. Segundo o jornal 7 Days, Lola manteve-se profundamente envolvida com educação e ativismo, trabalhando com organizações como a Sociedade Histórica de Vermont e a Shelburne Farms. Sua dedicação ao aprendizado e ao progresso social ao longo da vida provou que ela era muito mais do que apenas a esposa de uma estrela de cinema. Ela era uma força por si só. Além de seu trabalho incrível como historiadora e ativista, Lola Van Wagenen também ingressou no mundo do cinema como produtora executiva. Ela não estava apenas ao lado dos holofotes de Hollywood, mas moldando-os nos bastidores. Mas por trás de todo o glamour e sucesso, a história da família Redford carregava cicatrizes profundas que a fama jamais poderia apagar. Segundo o jornal 7 Days, a vida de casado de Robert Redford não era só glamour e tapetes vermelhos. Era repleta de momentos maravilhosos e outros de profunda tristeza. Redford e Lola construíram uma família juntos, criando 4 filhos: Scott, Shona, Jamie e Amy. Os primeiros anos de casamento transbordavam esperança e amor, mas a alegria foi logo destruída por uma tragédia. O primeiro filho do casal, Scott Anthony Redford, morreu com apenas 2 meses e meio de idade, vítima da síndrome da morte súbita infantil. A perda foi devastadora, uma dor inimaginável que deixou uma marca eterna em ambos os corações. Anos depois, Redford falou abertamente sobre a dor, dizendo: "Foi muito difícil. Estávamos apenas começando nossas vidas juntos. E então, de repente, o inimaginável aconteceu. Você nunca supera isso." Essas palavras carregavam o peso de uma ferida que o tempo jamais poderia curar completamente. Lola também falou sobre sua dor, dizendo simplesmente: "Não há palavras para esse tipo de dor. Isso muda você para sempre." O amor deles foi testado da maneira mais cruel, mas eles se apoiaram um no outro para sobreviver ao insuportável. À medida que a carreira de Redford decolava, novos desafios surgiam. As exigências de Hollywood se tornavam implacáveis. Filmagens, turnês de imprensa e a pressão constante da fama frequentemente o mantinham longe de casa. Ele tentava equilibrar tudo, mas a luta era real. Mesmo com todo o seu sucesso, Redford achava difícil manter a proximidade emocional que desejava com sua família. A fama teve seu preço, e às vezes esse preço o atingiu mais de perto do que ele jamais imaginou. Outro capítulo doloroso na vida de Robert Redford veio com as constantes lutas contra os problemas de saúde de seu amado filho, Jamie. Em 1962, David James Jamie Redford nasceu prematuramente com a mesma doença grave que havia tirado a vida do filho do presidente John F. Kennedy, Patrick. De acordo com o biógrafo Michael Fanny Callan, os Redfords foram informados de que seu bebê tinha apenas 40% de chance de sobreviver após ser diagnosticado com doença da membrana hialina, TAS. Um prognóstico aterrador para qualquer pai. Milagrosamente, tanto o bebê Jaime quanto sua mãe, Lola, sobreviveram. Redford descreveu aquele momento posteriormente como um alívio colossal, mas a provação deixou uma marca indelével nele. Em uma entrevista de 1998 para a revista People, ele compartilhou um raro vislumbre por trás de sua imagem calma em Hollywood, dizendo: "As pessoas pensam que tem sido fácil para mim. É difícil conviver com isso. É uma grande mentira." Ele continuou: "A coisa mais difícil do mundo é quando seus filhos têm problemas. Nossa família sofreu tantos ataques que ninguém sabe. E eu não quero que saibam, pelo bem da minha família." Essas palavras revelaram a dor íntima da qual a fama jamais poderia protegê-lo. A luta de Jaime não terminou na infância. Conforme foi crescendo, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla primária, uma doença hepática crônica rara que o obrigou a se submeter a múltiplos transplantes ao longo da vida. Apesar do sofrimento, Jaime se manteve forte e transformou sua dor em propósito. Ele se tornou cineasta e ativista, usando seu trabalho para conscientizar sobre doação de órgãos, questões ambientais e mudanças sociais. Sua força e compaixão provaram que a resiliência era uma característica marcante da família Redford.
Mas a tragédia os atingiu novamente em 1983. E desta vez os devastou mais uma vez. A filha de Redford, Shona, enfrentou uma provação dolorosa quando seu namorado, o estudante de jornalismo Sid Wells, foi encontrado morto a tiros em seu apartamento na Universidade do Colorado. O caso permanece um daqueles mistérios intrigantes ligados a Hollywood que nunca foram realmente resolvidos, lançando mais uma longa sombra sobre a história da família Redford. A investigação do chocante assassinato de Sid Wells tomou um rumo sombrio e tortuoso. Seu colega de quarto, Thane Meyer, que supostamente deveria pagar o aluguel naquele mesmo dia, rapidamente se tornou o principal suspeito do caso. Ele foi preso logo depois, mas as provas não eram suficientes. Assim, o júri nunca o indiciou. O mistério só se aprofundou quando, em 1986, o carro de Meyer foi encontrado abandonado em Beverly Hills. Começaram a circular rumores de que ele havia desaparecido completamente, possivelmente fugindo do país para escapar da justiça. Então, em 2010, o caso voltou à tona com força total quando novas evidências surgiram, levando a uma revisão completa. O Ministério Público do Condado de Boulder aprovou um mandado de prisão contra Meyer, e as autoridades chegaram a divulgar fotos de identificação com projeção de idade ao público, em um esforço renovado para encontrá-lo. Mas, apesar de todas as novas pistas e anos de buscas, Meyer nunca foi encontrado. Ele permanece desaparecido até hoje, um fantasma em um dos crimes não resolvidos mais assombrosos do Colorado. Robert Redford, que inicialmente planejava ficar longe do funeral de Sid Wells para proteger sua família da imprensa implacável, acabou comparecendo para prestar suas homenagens. Em uma entrevista de 1997 publicada pelo Minnesota Star Tribune, ele falou sobre como a tragédia ainda o assombrava, dizendo: "É como uma porta entreaberta com um quarto muito escuro atrás." Essa descrição arrepiante capturou a dor e o mistério que persistiram por décadas. Em meados da década de 1980, Redford e Lola Van Vegan pareciam ter um dos raros casamentos mais sólidos de Hollywood. Calmos, leais e aparentemente inabaláveis. Mas, por trás das aparências, a vida perfeita começava a ruir. Ninguém poderia prever que a história de amor do casal de ouro, outrora invejada por milhões, começaria a desmoronar, culminando em uma desilusão amorosa que marcou o fim de uma era. O divórcio de Robert Redford e Lola Van Vegan representou o doloroso fim do que um dia pareceu uma história de amor inabalável em Hollywood. Eles se conheceram jovens, se apaixonaram profundamente e construíram uma vida juntos do zero, repleta de paixão, sonhos e o caos compartilhado de criar 4 filhos. Por mais de 20 anos, estiveram lado a lado em tudo: a crescente fama dele, as decepções amorosas pessoais e o turbilhão imprevisível do mundo do entretenimento. Mas por trás daqueles sorrisos no tapete vermelho e da imagem de família perfeita, o relacionamento deles estava se desfazendo silenciosamente. O próprio sucesso que trouxe fama mundial a Redford estava lentamente puxando-o em direções opostas. No final dos anos 1960 e 70, ele se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood, graças a sucessos como Butch Cassidy e Sundance Kid e Nosso Amor de Ontem. Os fãs o adoravam, os diretores disputavam seus papéis, mas essa fama teve um preço. Com viagens constantes, meses exaustivos no set de filmagem e as exigências intermináveis de Hollywood, Redford se viu cada vez mais distante de casa. Ele era conhecido por ser extremamente reservado e, quando surgiam problemas pessoais, tendia a se afundar no trabalho em vez de enfrentá-los de frente. Essa distância emocional criou um muro entre ele e Lola. Um muro que foi crescendo cada vez mais com o tempo. Enquanto isso, Lola, que se dedicava tanto à família quanto à sua paixão pelo ativismo e pela educação, muitas vezes se via carregando o peso de tudo sozinha. Enquanto Redford corria atrás de roteiros e estreias pelo mundo todo, ela mantinha a casa em ordem, criava os filhos e buscava seus próprios objetivos. Mas até o amor mais forte pode ceder sob o peso do silêncio e da distância. Com o passar dos anos, a chama que outrora os definia se apagou, substituída por uma dor silenciosa e solidão. O profundo laço que antes parecia indestrutível foi lentamente obscurecido por anos de mágoa silenciosa e isolamento emocional. Em 1985, após quase 3 décadas juntos, Robert Redford e Lola Van Vegan tomaram a dolorosa decisão de seguir caminhos separados. A separação deles não foi como a maioria dos términos em Hollywood. Não houve manchetes bombásticas, nem caos nos tribunais, nem difamações públicas. Em vez disso, foi um final silencioso e profundamente emocionante para uma história de amor que outrora parecera invencível. A portas fechadas, era por dor. Redford admitiu mais tarde que o divórcio o obrigou a encarar partes de si mesmo que passara anos evitando.
Durante muito tempo, Redford manteve silêncio sobre o que realmente aconteceu entre ele e Lola. Então, em 2001, 16 anos após a separação, ele finalmente se abriu em uma entrevista ao Telegraph. Explicou que o casamento simplesmente chegara ao fim naturalmente. Ele disse: "Foi mútuo e foi certo seguirmos em frente. Ainda temos muito amor, muito carinho e uma grande amizade. É maravilhoso, e acho que merecemos crédito por isso. Porque as crianças são ótimas. Elas superaram tudo." Será? Essas palavras revelaram um lado de Redford que poucos conheciam. Um homem cheio de respeito e gratidão, apesar da dor. Ele admitiu que nunca quis se tornar mais uma dessas vítimas do divórcio no mundo do entretenimento. Tão previsíveis. Ele esperava provar que um casamento em Hollywood poderia durar para sempre. Mas, no fim, nem ele conseguiu desafiar a realidade. Em 2004, em entrevista ao The Guardian, Redford recusou-se educadamente a revisitar o assunto, dizendo: "Não acho certo. Você se importa?" Contudo, em outro raro momento de honestidade, ele compartilhou a verdade por trás de sua decisão. "Casei-me muito jovem, aos 21 anos. Obviamente, não quero denegrir a pessoa com quem me casei. Havia muitos bons motivos. Mas, quando me perguntam por quê, tenho que dizer que foi para salvar minha vida." Essas palavras foram dolorosas, revelando um homem que amou profundamente, sofreu perdas irreparáveis e, no fim, precisou deixar ir para sobreviver. Era assim que ele se sentia na época, admitiu Redford ao refletir sobre o quão jovem e inseguro era quando se casou com Lola. Por sua vez, Lola Van Veganen também optou por manter esse capítulo de sua vida longe dos holofotes. "Tentei ser uma pessoa muito reservada, com uma vida muito privada", disse ela ao jornal 7 Days de Vermont em uma entrevista de 2002. Mas privacidade era difícil de se ter quando seu ex-marido era um dos homens mais famosos do mundo. À medida que a fama de Redford explodia, os boatos também se multiplicavam. Rumores de infidelidade começaram a circular pelos círculos sociais de Hollywood. Embora Redford nunca tenha admitido publicamente nenhum caso extraconjugal, os boatos se espalharam rapidamente, ligando-o a colegas de elenco glamorosas e admiradoras que não conseguiam resistir ao seu charme discreto e presença magnética. A especulação aumentava a cada novo filme, a cada aparição no tapete vermelho e a cada sussurro a portas fechadas. Para um casal que já caminhava por uma corda bamba, a atenção constante tornou-se insuportável. O frenesi da mídia criou uma nuvem de desconfiança, da qual nem Redford nem Lola conseguiram escapar completamente. Enquanto Redford havia aprendido a viver sob os holofotes, Lola se sentia sufocada. O brilho, as fofocas, os flashes das câmeras, era tudo o que ela nunca quis. Ela não era feita para esse tipo de mundo, e por mais que tentasse, nunca conseguia se sentir em casa nele. Redford, por outro lado, estava tão imerso que não tinha como voltar atrás. Hollywood era seu palco, sua fuga, sua realidade. Mas quanto mais fundo ele ia, mas se distanciava da mulher que um dia fora sua maior fonte de paz. Suas diferenças, antes administráveis, agora pareciam muros entre duas vidas completamente diferentes. Dinheiro e fama não resolviam as coisas, só as complicavam. O sucesso crescente de Redford trazia conforto e luxo, mas também agendas intermináveis, viagens constantes e zero tempo para reflexão ou cura. Entre as luzes brilhantes e o silêncio quebrado, o amor que começara com tanta esperança se desvaneceu em algo distante. Duas pessoas vivendo vidas paralelas sob o peso da fama. Com tantas pressões se fechando ao redor deles, a comunicação entre Robert Redford e Lola Van Veenen começou a se deteriorar rapidamente. O que antes eram simples mal-entendidos logo se transformaram em discussões acaloradas, e as frustrações silenciosas que se acumularam ao longo dos anos criaram um profundo abismo emocional que nenhum dos dois conseguiu preencher. No final da década de 1970, o casamento, outrora apaixonado, havia se transformado em uma sombra do que fora. Redford, embora ainda nutria respeito e admiração por Lola, começou a se sentir preso pela própria vida que haviam construído juntos. Mais tarde, ele admitiu que precisava se libertar, não por raiva ou ressentimento, mas por uma necessidade desesperada de redescobrir quem realmente era. O peso da fama, da família e das expectativas o havia deixado se sentindo um estranho para si mesmo. Enquanto isso, Lola foi forçada a encarar a dolorosa realidade de que o amor deles, aquele que ela acreditava que duraria para sempre, estava lentamente escapando por entre seus dedos. Mais tarde, ela compartilhou seus sentimentos sobre aquele período doloroso, dizendo: "Não é algo que eu jamais quis tornar público. Foi um período doloroso, mas também um período de crescimento." Suas palavras revelaram uma força silenciosa, uma capacidade de transformar a dor em cura. Apesar da tristeza da separação, tanto ela quanto Redford lidaram com a situação com notável graça e maturidade.
Não houve guerras na imprensa sensacionalista, nem acusações públicas, apenas respeito mútuo entre duas pessoas que compartilharam décadas de vida juntas. Redford manteve-se fiel à sua natureza reservada, optando por não falar mal da ex-esposa. Lola, igualmente discreta, recusou-se a transformar seus problemas pessoais em fofoca de Hollywood. Em vez disso, concentrou-se em reconstruir seu próprio caminho, longe da sombra dele e sob sua própria luz. O divórcio foi inegavelmente trágico, mas também se tornou um ponto de virada. Uma situação que os obrigou a reconstruir suas vidas, refletir e se reerguer de maneiras completamente diferentes. Então, como eles encontraram o caminho de volta após um final tão doloroso? Vamos analisar mais de perto como era a vida de Robert e Lola depois do divórcio. Após o divórcio, Robert Redford não se retraiu. Ele se reinventou. Sua carreira de ator já estava no auge, mas seu foco mudou para a direção e produção, onde ele finalmente pôde canalizar suas emoções e criatividade em algo que fosse inteiramente seu. Contar histórias tornou-se sua terapia e fazer filmes seu refúgio. Através de sua arte, ele transformou a dor em propósito, visão e significado. Seu maior projeto, o Festival de Cinema de Sundance, rapidamente se tornou uma das plataformas mais importantes para o cinema independente no mundo. O que começou como um pequeno empreendimento criativo, cresceu e se transformou em um movimento cultural que deu voz a inúmeros jovens cineastas. Redford se tornou mais do que um ator ou um diretor. Ele se tornou um mentor, um defensor e o coração pulsante do cinema independente. Seu trabalho com o Festival de Sundance remodelou a indústria cinematográfica, provando que autenticidade e talento artístico ainda podiam brilhar em um mundo obcecado por blockbusters. Enquanto isso, Lola Van Wagenen também conquistava seu próprio espaço, longe dos holofotes de Hollywood. Ela se dedicou à educação e ao ativismo, investindo sua energia em causas que realmente importavam para ela. Sua paixão por mudanças sociais a levou a cofundar a Action Now, uma organização dedicada a conscientizar sobre os direitos do consumidor e a proteção ambiental. Ficou claro que a missão de Lola era fazer a diferença, não a fama de Chase. Seu trabalho mostrou que sua história não era definida por seu casamento anterior, mas por sua determinação inabalável em inspirar mudanças positivas. Apesar de levarem vidas separadas, Redford e Lola nunca perderam de vista o que mais importava: seus filhos. Juntos, permaneceram pais dedicados de Shona, Jaime, Amy e da memória de seu falecido filho, Scott. A perda de Scott havia partido seus corações, mas também os uniu para sempre em luto e amor compartilhados. Mesmo com o caos da sua carreira, Redford sempre fez questão de estar presente para os filhos. Sempre se esforçou para lhes dar estabilidade, apoio e o tipo de amor que a fama jamais poderia substituir. Robert Redford nunca se afastou da família. Manteve-se próximo dos filhos, sempre oferecendo orientação, apoio e sabedoria quando precisavam. Cada um deles cresceu seguindo os passos dos pais, trilhando carreiras que uniam criatividade e propósito. Jaime Redford, em particular, carregou com orgulho o legado do pai, tornando-se cineasta e ativista, cujo trabalho se concentrou em narrativas, conscientização ambiental e justiça social. O legado dos Redford não se resumia à fama. Tratava-se de usar a arte para causar um impacto real. Embora o divórcio tivesse sido doloroso, o amor não havia desaparecido completamente da vida de Robert Redford. Seu coração ainda tinha espaço para algo novo, e o destino ainda não havia terminado de escrever sua história. Após anos de cura e redescoberta de si mesmo, Redford finalmente encontrou o amor novamente. Ele não tinha pressa em se casar novamente após a separação de Lola Van Wagenen. Quase 30 anos em um único casamento lhe ensinaram paciência e a importância de dar tempo para se reconstruir. Mas então surgiu alguém que reacendeu essa chama, Sibylle Zagars, uma artista alemã com uma alma tão criativa e apaixonada quanto a dele. Seus mundos se cruzaram na década de 1990 e a conexão foi instantânea. Redford já era conhecido por sua influência em Hollywood e sua paixão pelo cinema independente. Embora Sibylle tivesse se destacado como pintora, cuja arte celebrava a natureza, a cultura e a harmonia ambiental, o que os uniu foi a visão compartilhada. A crença de que a arte poderia mudar a forma como as pessoas enxergam o mundo. Com o passar dos anos, o vínculo entre eles se fortaleceu. Viajaram juntos pelo mundo, frequentaram eventos de cinema e arte e apoiaram os projetos criativos um do outro. Redford admirava o espírito livre e o talento de Sibylle. Embora respeitasse sua dedicação à narrativa e à verdade, era evidente que aquilo era mais do que apenas companheirismo. Era uma parceria construída sobre arte, respeito e uma profunda compreensão emocional.
Ao contrário do primeiro casamento de Robert Redford, quando ele era jovem, inquieto e ainda buscava seu lugar no mundo, esse novo relacionamento foi construído sobre sabedoria, paciência e profunda compreensão. O tempo lhe ensinara o verdadeiro significado do amor. Ele aprendera com suas decepções amorosas passadas e agora estava pronto para abraçar algo mais sólido. Um amor sem o caos, mas com conexão e paz genuínas. Apesar do forte vínculo com Sybil Zegers, Redford manteve-se fiel à sua natureza reservada e protetora. Depois de décadas sob os holofotes de Hollywood e o escrutínio público, ele não permitiria que a mídia dissecasse sua segunda chance de ser feliz. Ele e Sybil mantiveram um relacionamento discreto, longe dos flashes das câmeras e das manchetes. Mesmo assim, aqueles próximos a eles podiam ver o quanto se faziam felizes. O calor humano e a paixão artística dela equilibravam perfeitamente a calma e a introspecção dele. Era o tipo de harmonia que lhe faltava há anos. Após anos de companheirismo e devoção silenciosa, o casal decidiu oficializar a união. Em 2009, Robert Redford e Sybil Zegers se casaram em uma cerimônia íntima em Hamburgo, na Alemanha. Não foi um evento extravagante de Hollywood, apenas familiares e amigos próximos reunidos para celebrar um amor que vinha sendo construído há anos. Este casamento não foi sobre juventude ou decisões impulsivas. Foi sobre confiança, maturidade e duas pessoas que já haviam construído uma vida juntas antes de dizerem sim. Uma das partes mais belas do relacionamento deles era o amor compartilhado pela natureza. O casal frequentemente escapava para o tranquilo rancho de Redford, em Utah, um santuário longe do barulho e da pressão de Hollywood. Lá, cercados por montanhas, céus abertos e o murmúrio silencioso da natureza, eles encontravam verdadeira serenidade juntos. Não se tratava mais de fama ou fortuna. Tratava-se de conexão, equilíbrio e de encontrar alegria na beleza simples do mundo natural. Seu retiro em Utah tornou-se mais do que apenas uma escapada. Era um santuário, um refúgio tranquilo onde Robert Redford e Zegers podiam se reconectar longe do barulho de Hollywood e da constante pressão da fama. Foi ali, rodeados pela natureza, que eles fortaleceram seu vínculo, concentrando-se na criatividade, no propósito e na beleza serena do simples ato de existir. O casamento deles era a prova viva de que o amor não tem prazo de validade. Ele pode florescer em qualquer fase da vida. Para Redford, encontrar o amor novamente não significava substituir o passado, mas sim honrá-lo enquanto caminhava corajosamente para o futuro. Com Sybil ao seu lado, ele encontrou não apenas uma parceira, mas uma alma gêmea. Alguém que compartilhava sua visão de um mundo melhor e mais consciente. Juntos, construíram um relacionamento enraizado em valores compartilhados, respeito mútuo e uma profunda apreciação pela arte e pela natureza. A história de amor deles mostrou que a verdadeira conexão não é definida pela juventude ou pela fama. É definida pela compreensão e pelo cuidado genuíno. Mesmo depois de toda a dor e sofrimento de seu primeiro casamento, Redford se recusou a deixar que essas lembranças o amargurassem. Em vez disso, manteve o coração aberto e encontrou um amor calmo, constante e profundamente gratificante. Ele mostrou ao mundo que o coração sempre tem espaço para mais um belo capítulo. Então, em 2018, após mais de 6 décadas cativando o público, Robert Redford anunciou sua aposentadoria da atuação. O astro lendário revelou que The Old Man and the Gun seria seu último papel nas telas. Aos 82 anos, ele sentiu que era hora de fechar um capítulo e começar outro. Nunca diga nunca, mas cheguei à conclusão de que este seria o meu fim em termos de atuação, disse ele à Entertainment Weekly. Foi um momento agridoce para os fãs em todo o mundo, o fim de uma era extraordinária. Mas mesmo ao se afastar das câmeras, a influência, a paixão e o legado de Redford permaneceram tão fortes como sempre. Ao relembrar a trajetória extraordinária de Robert Redford, fica claro que seu impacto no cinema e na cultura vai muito além de suas performances inesquecíveis. Como ator, ele era magnético, dominando cada cena com charme natural e intensidade discreta. Mas foi como diretor e visionário que Redford realmente remodelou o mundo do entretenimento. Em 1981, ele lançou o que se tornaria seu maior presente para o cinema, o Festival de Cinema de Sundance. O que começou como um modesto encontro de cineastas independentes nas tranquilas montanhas de Utah se transformou em um dos festivais de cinema mais influentes do planeta. Sundance se tornou uma plataforma de lançamento para vozes novas e ousadas. Criadores que não se encaixavam no molde de Hollywood, mas que tinham histórias poderosas para contar. Graças à visão de Redford, inúmeros cineastas tiveram sua primeira grande oportunidade, como Quentin Tarantino, Christopher Nolan e Damien Chazelle, que redefiniram o cinema moderno. Redford provou que não são necessários orçamentos milionários para criar arte que emociona as pessoas.
Basta ter coração, coragem e autenticidade. Sua dedicação à narrativa independente abriu portas para gerações de cineastas, mudando para sempre a forma como os filmes são feitos e descobertos. E a influência de Redford não se limitou ao cinema. Seu compromisso com a mudança social, o ativismo ambiental e a liberdade artística continua a inspirar sonhadores e criadores em todo o mundo. Mesmo que os fãs não o vejam mais em novos papéis, seu legado permanece vivo, nos filmes atemporais em que atuou, nos artistas que orientou e nas causas pelas quais lutou. A aposentadoria de Robert Redford pode marcar o fim de uma era cinematográfica, mas seu espírito ainda ressoa em cada fotograma de filme que ousa contar a verdade. Sua história, repleta de amor, perda, triunfo e reinvenção, nos lembra que a grandeza não se resume à fama, mas sim ao legado que deixamos para que outros possam construir sobre ele. O primeiro casamento de Redford pode ter terminado em desgosto, deixando os fãs para sempre curiosos. O que realmente causou a separação? Foi a pressão da fama, diferenças pessoais ou algo mais profundo que nunca entenderemos completamente? Qual você acha que foi o verdadeiro ponto de ruptura na história de amor deles? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e participar da conversa para mais histórias inéditas de Hollywood.